reino infinito do espaço, o telescópio espacial James Webb, JWST, revelou uma descoberta tão desconcertante que desafia a própria essência de nossa compreensão cósmica. Lançado em 25 de dezembro de 2021, como um presente de Natal para a humanidade, o James Webb tem se destacado como uma proeza da engenharia espacial, prometendo redefinir nossa percepção do universo. Recentemente, suas lentes desvendaram algo verdadeiramente extraordinário: a imagem de uma galáxia que parece ser a mais antiga do universo. Essa descoberta tem atiçado a curiosidade de astrônomos, físicos e entusiastas do espaço, lançando luz sobre questões fundamentais sobre a formação de estrelas e a idade do cosmos. Assim, no vídeo de hoje, embarcaremos em uma jornada intrigante para compreender as implicações dessa imagem, examinando como o telescópio espacial James Webb está desafiando nossa compreensão da história do universo. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo, eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Por mais de uma década, a galáxia Nessie foi uma candidata à posição mais distante já observada. Em 2012, Brent Robertson e colegas usaram dados do telescópio espacial Hubble para mostrar que a luz da galáxia brilhou através do universo há cerca de 13,3 mil milhões de anos. Menos de 400 milhões de anos de existência do universo. Nem todo mundo acreditou. Recebemos muitas críticas, lembra Robertson, astrofísico da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. Parecia muito implausível que estivesse a uma distância tão grande. Parecia que ele estava alegando ter visto o monstro do Lago Ness. Mas, em setembro, o telescópio espacial James Webb, abreviadamente JWST, apontou seu enorme espelho e espectrógrafo sensível para a mesma galáxia e mostrou que Robertson e os seus colegas estavam certos. A luz da galáxia é realmente incrivelmente antiga, datando de apenas 390 milhões de anos após o Big Bang. Era como se alguém tivesse drenado o lago e o monstro estivesse sentado ali no fundo. E esta galáxia Nessie não está sozinha. Até agora, no seu primeiro ano de observações, o James Webb descobriu milhares de galáxias distantes que datam do universo primitivo, muito mais do que os astrônomos esperavam. Algumas dessas galáxias são mais brilhantes, mais massivas ou mais maduras do que os astrônomos poderiam imaginar. Eles agora estão coçando a cabeça tentando explicar como as galáxias puderam ter crescido tão rápido. Contudo, muitas das distâncias extremas ainda precisam ser confirmadas, mas as evidências iniciais sugerem que há razões para acreditar que muitas, se não a maioria das galáxias, estão realmente tão distantes. As galáxias distantes do telescópio espacial Hubble. Para os caçadores de galáxia de longa data, a recompensa do James Webb pode parecer um déjà vu. Na década de 1990, o Hubble deu uma olhada longa e profunda em uma área aparentemente vazia do céu, apenas para ver o que havia lá. O resultado foram milhares de galáxias, algumas capturadas como eram quando o universo tinha apenas 1 milhão de anos. Essas galáxias pareciam maduras, como se já tivessem passado por múltiplas rodadas de explosões de supernovas e formação de estrelas. Portanto, eles não foram os primeiros a se formar no universo, perceberam os astrônomos. As primeiras galáxias devem datar ainda mais atrás. Assim sendo, a busca por essas galáxias originais foi parte da motivação para a construção do James Webb. A razão pela qual temos o James Webb é que eles lançaram o Hubble e viram que as coisas no universo primitivo estavam muito evoluídas. Eles disseram: "Uau, existem galáxias muito mais antigas do que pensávamos", diz a astrofísica Erica Nelson, da Universidade do Colorado, em Boulder. O Hubble não foi projetado para ver todo o caminho desde o início do universo.
O telescópio é sensível aos comprimentos de onda da luz ultravioleta, visível e infravermelha próxima. Mas, quando a luz dos primórdios do universo chega até nós, ela já se estendeu até comprimentos de onda infravermelhos, que são mais longos do que os olhos do Hubble ou humanos podem ver. Isso acontece porque o universo está se expandindo. Tudo nele está se afastando de todo o resto. E à medida que as fontes de luz se afastam de nós, a sua luz se estende. Os comprimentos de onda da luz ficam mais longos ou mais vermelhos. Inclusive, a quantidade de alongamento dessa luz, conhecida como desvio para o vermelho, é o proxy dos astrônomos para a distância e a idade cósmica. O universo atual está no Redshift Zero. Um desvio para o vermelho de 1 corresponde a cerca de 6 milhões de anos após o Big Bang. Um desvio para o vermelho de 4 corresponde a cerca de 1,5 milhões de anos após o Big Bang, e assim por diante. Em 1995, o desvio para o vermelho 4 foi o mais distante que o Hubble conseguiu detectar. Nos 20 anos seguintes, as atualizações do telescópio e as novas técnicas de observação empurraram a fronteira de volta para o desvio para o vermelho 7, o que corresponde a 800 milhões de anos após o Big Bang. Em 2012, a galáxia que Robertson estudou apareceu em um possível, embora na época não confirmado, desvio para o vermelho de 11,9. Mais tarde, uma galáxia chamada GN-Z11 atingiu um desvio para o vermelho de 11,1, ou 400 milhões de anos após o Big Bang. Assim, estas descobertas tentadoras desencadearam uma busca por galáxias ainda mais distantes. Mas e aí? Por que você acha que os astrônomos estão buscando encontrar as primeiras galáxias? Conta pra gente nos comentários. Por que os astrônomos querem encontrar as primeiras galáxias? A busca para encontrar as primeiras galáxias envolve mais do que apenas se gabar. Estas galáxias poderiam lançar luz sobre um evento-chave na infância do universo chamado reionização. No início, houve o Big Bang. Após esse cataclismo inicial, o universo continuou a se expandir e a esfriar. Assim, após cerca de 372 mil anos, ele esfriou o suficiente para que elétrons e prótons se combinassem em átomos de hidrogênio. Isso tornou o universo transparente para a maioria das luzes menos energéticas do que um determinado comprimento de onda ultravioleta, incluindo a luz visível, pela primeira vez. Mas sem estrelas por perto, o cosmos permaneceu escuro, entrando no que os astrônomos chamam de Idade das Trevas. Em algum momento durante a Idade das Trevas, as primeiras estrelas formaram-se e começaram a agrupar-se em galáxias, com a ajuda de um material invisível e ainda misterioso, conhecido como matéria escura. O universo começou a se encher de luz estelar. Eventualmente, algo mais mudou, cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang. O véu cósmico que bloqueava a luz UV, bem como os raios UX e os raios gama mais energéticos, ergueram-se como átomos de hidrogênio por todo lado, agora muito mais dispersos do que antes, perdidos. Sabemos que houve uma transição em que o hidrogênio foi reionizado de alguma forma. Assim, graças às observações com o Hubble e outros telescópios, achamos que as galáxias são muito provavelmente os agentes desse processo. No entanto, a luz das estrelas mais jovens e mais massivas dessas galáxias primitivas podem ter arrancado elétrons dos átomos do gás hidrogênio entre as galáxias, mas temos relativamente poucas informações sobre como esse processo se desenrola, afirmou Brent Robertson. Dessa forma, o James Webb pode ajudar a preencher esses detalhes. Fazer um censo das galáxias que existiam durante a era da reionização poderia ajudar a esclarecer como tudo começou. E assim, os astrônomos ficaram entusiasmados quando James Webb foi lançado no dia de Natal de 2021 e começou a recolher dados cerca de 6 meses depois. As primeiras imagens foram divulgadas com grande alarde em 12 de julho de 2022. SN 13/8/22, P30. Mas os astrônomos tiveram que esperar até o dia seguinte para baixar o restante dos dados que o telescópio havia adquirido enquanto estava em funcionamento.
Assim, os astrônomos examinaram as imagens e foram escolhendo as candidatas a galáxias de aparência mais vermelha do pacote. Candidatos extremamente distantes surgiram rapidamente e em várias regiões diferentes do céu. O James Webb encontrou pequenos pontos vermelhos correspondentes a galáxias que pareciam estar em surpreendentes desvios para o vermelho, 10,13 e até 17. Algumas das galáxias pareciam pequenas e escuras, como esperado, mas outras pareciam grandes e brilhantes, sugerindo que eram mais pesadas do que os astrônomos esperariam para galáxias tão primitivas. A galáxia mais distante já confirmada. A maioria das distâncias cósmicas relatadas para as galáxias do James Webb até agora foram estimativas preliminares baseadas em dados das câmeras do telescópio. As câmeras examinam amplas áreas do céu e usam filtros para permitir a entrada de certos comprimentos de onda de luz. Esses filtros permitem aos astrônomos estimar desvios para o vermelho fotométricos. Mas, para saber com certeza a que distância uma galáxia realmente está, os astrônomos precisam usar o espectrógrafo do James Webb. Um desvio para o vermelho calculado a partir de todo o espectro de luz de uma galáxia usa 1000 pontos de dados em comparação com os 7 pontos de dados de um desvio para o vermelho fotométrico. Assim, como parte de um projeto chamado JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, ou JADES, Robertson e colegas coletaram espectros de 4 galáxias com redshifts fotométricos superiores a 10, provavelmente perto do início da era da reionização. Uma das galáxias foi a que Robertson estudou em 2012. A distância dessa galáxia, agora conhecida como JADES GS-Z110, foi um pouco rebaixada, de um desvio para o vermelho de 11,9 para 11,58. Mas com uma das outras galáxias, a equipe obteve um novo recorde para a galáxia mais distante alguma vez confirmado, com um desvio para o vermelho de 13,2, apenas 325 milhões de anos após o Big Bang. Os espectros que a equipe analisou foram suficientemente detalhados para revelar algumas propriedades das galáxias. Elas possuem cerca de 1/100º do tamanho e da massa da Via Láctea, mas estão a formar estrelas a uma taxa comparável, muitas estrelas para galáxias tão pequenas. Todas essas estrelas recém-nascidas produzem muita radiação ionizante, o que significa que é possível que estas galáxias possam ser alguns dos primeiros agentes de reionização, relataram Robertson e colegas na revista Nature Astronomy. Desde então, o JADES relatou cerca de mais de 700 galáxias, cujos redshifts fotométricos as colocam em redshift 8 ou superior, ou menos de 650 milhões de anos após o Big Bang. Mas as distâncias dessas galáxias ainda precisam ser confirmadas, mas os números são surpreendentes. Confiando nas medições do James Webb, a enorme quantidade de galáxias levanta outra questão: quantas delas provavelmente estarão a distâncias tão grandes? Uma potencial galáxia recorde chamada CIRS 93316 é um conto de advertência. A galáxia foi identificada em imagens JWST tiradas para a pesquisa Cosmic Evolution Early Release Science, ou CEERS. Essas imagens colocam a galáxia num desvio fotométrico para o vermelho de 16,4, ou apenas 240 milhões de anos após o Big Bang. Esse foi um desvio para o vermelho mais elevado do que esperávamos ver com o CEERS, diz Finkelstein, o principal investigador do estudo. O CEERS foi projetado para praticar o uso do James Webb em seus diferentes modos de observação e fornecer aos astrônomos alguns dados para brincar, não necessariamente para estabelecer novos recordes. Na sua primeira parte de dados, o CEERS continua um número surpreendente de galáxias aparentemente com alto desvio para o vermelho. Então, Finkelstein e colegas pediram ao diretor do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial em Baltimore, que opera o James Webb, algum tempo extra de telescópio para perseguir os espectros de CEERS 93316,
bem como uma galáxia que Finkelstein havia encontrado com um desvio fotométrico para o vermelho de cerca de 12. Ele chamou aquela galáxia de Galáxia de Macy, em homenagem à sua filha, porque encontrou no 9º aniversário dela. Quando os dados espectrais chegaram, o colega de Finkelstein, Pablo Arrabal Haro, astrofísico do Neuer Lab, da National Science Foundation, com sede em Tucson, trabalhou durante o fim de semana para escrever os resultados antes de qualquer outra pessoa. Contudo, o redshift 16,4 do CIRS 93316 revelou-se errado. A galáxia estava, na verdade, com um desvio para o vermelho de 4,9, o que a situa 1,2 mil milhões de anos após o Big Bang, praticamente moderna em comparação com algumas das outras descobertas do James Webb. O desvio para o vermelho fotométrico da galáxia foi tão alto por causa de uma estranha coincidência. A luz que flui do hidrogênio na galáxia foi desviada para o vermelho de tal forma que parecia que seu brilho aumentava em um comprimento de onda que sugeria a enorme distância. Quando o espectro completo chegou, esse único salto revelou ser vários picos separados, sugerindo um desvio para o vermelho menor. A galáxia de Macy, no entanto, está quase tão distante quanto o desvio fotométrico para o vermelho que implicava, relataram Arrabal Haro e colegas num artigo publicado no archive.org. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que o telescópio James Webb irá finalmente encontrar uma galáxia primordial? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!